Chen? Uma pergunta bem polêmica, né? Acredito que todo mundo que conhece um pouco sobre a China ou é estudante de mandarim fica com aquela questão. Os chineses comem ou não comem carne de cachorro? Bom, realmente, né, essa pergunta, desde que eu cheguei aqui no Brasil, já recebi essa pergunta, assim, acho que uma centena de vezes já, né? Agora, será que é verdade que os chineses consomem carne de cachorro? E também, né, dos outros animais silvestres, né? Ou até insetos, né? Será que isso é verdade mesmo? Bom, Tadia Hall, eu sou o professor Arthur. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o Mandarincast, um podcast autêntico de língua chinesa. Olá, pessoal, eu sou Jason, mais conhecido como Professor Shen, né? Então, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, né, do Mandarincast, que é o primeiro podcast, né, do Brasil, né, sobre mandarim e a cultura chinesa. Bom, acredito que essa pergunta, né, Chen? Você, como chinês, deve ter recebido várias vezes, né? E até eu, como uma pessoa que já morou lá, muitos alunos, ou até curiosos, me perguntam com frequência, né? Churrasco em família, ou quando alguém conhece, sabe que eu fui pra China, né? Na faculdade, eu lembro que todo mundo fala, eles comem ou não comem carne de cachorro? Você já comeu, já experimentou? Tem, né? Então, para começar o nosso podcast, vamos falar sobre comidas, né? E eu acredito que essa pergunta é um tabu, né? E muitas pessoas gostariam dessa resposta. E nada melhor do que um chinês, né? Para poder responder essa pergunta. Depois eu posso falar da minha percepção quando eu morei lá. Mas, Chen, você encontra carne de cachorro para consumir lá? Bom, realmente, né, acho que muitos brasileiros, né, têm essa curiosidade, né, de saber se realmente o chinês consome carne de cachorro. Inclusive, até um amigo meu, né, brincou uma vez assim, que nunca vai me convidar para casa dele por causa que ele tem 3 cachorros em casa. Bom, na verdade, hoje, né, se você for realmente viajar para a China, é difícil você, assim, achar carne de cachorro. Mas por que será que falam, né, que os orientais comem carne de cachorro, inclusive, né, que a gente vê muito na televisão, né, nas reportagens e tal, os chineses comendo insetos, né? Será que realmente é uma cultura chinesa que come esse tipo de bicho? Na verdade, não, né, pessoal? Assim, principalmente vamos começar, né, com os insetos, né, escorpião, né, aqueles espetinhos de escorpião, larvas e tal. Hoje, raramente você encontrar esse tipo de espetinho. Normalmente é só ponto turístico e normalmente só tem uma feira ou na rua assim específico que vende esse tipo de comida. Inclusive, né, se você for ver lá em Pequim, tem uma feira específica para isso. E quem consome esse tipo de comida é os estrangeiros, os turistas, e não o próprio chinês, né? Exatamente, essa rua, né, muito famosa aí em Pequim. Quando eu fui, né, e queria conhecer, com certeza, e ver se existia mesmo, né? Não carne de cachorro, mas lá você encontrava insetos, né? Coisas mais exóticas, tipo aranha, escorpião, lesma, né? E realmente eu encontrei, tinha para vender, tinha para consumir, mas não tinha chineses comprando, era totalmente turistas estrangeiros que estavam ali consumindo, né? Então é realmente uma coisa mais de marketing, né? Acho que mais instagramável, né? Algo para você fazer um vídeo, tirar foto e falar, olha, estou comendo escorpião. Porque eu nunca conheci um chinês ou conversei com um chinês que falou assim, nossa, que vontade de comer um escorpião, vou ali embaixo comprar um saquinho. Não. Vai lá falar isso para uma menina, ela tem até nojo, né, desses bichos. E a família que eu morei em Taiwan, né, quando a gente foi para a China e tinha esse tipo de alimento, eles sentiam nojo. Nossa, que coisa nojenta, quem vai comprar isso? Então, eu acredito que realmente seja algo feito para estrangeiros, né? Você não vai ter essa vontade de comer. Mas é muito interessante você falar da carne de cachorro. Então você disse que na China antigamente encontrava-se carne de cachorro. Hoje é raro. Exatamente, né? Que antigamente, umas 10, 20 anos atrás, é possível você encontrar, né, a carne de cachorro nos açougues, inclusive, né? Então você conseguia chegar lá no açougue e comprava 1 quilo, né, de carne de cachorro e tal. Mas, né, hoje em dia é proibido a comercialização, né, do carne de cachorro na China. Porque justamente que fizeram uma pesquisa, né, pelas ONG, assim, de proteção de animal, e estava assim, saindo na pesquisa que a China, né, estava consumindo mais de 3 milhões de cachorros por ano. Mas se você for analisar bem, né, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de gente. Né? Então, se você for analisar, realmente é uma quantidade assim, bem pequena. Né?
Inclusive, eu lembro, né, quando que eu era infância, assim, né, que tinha esse costume, não era assim, uma carne que você come dia a dia, né, que nem a carne bovina ou carne suína. Normalmente é alguma ocasião, assim, especial, por exemplo, tinha um festival, né, para receber a entrada de verão, então tinha esse festival que o pessoal comia carne de cachorro especificamente naquele dia. E, inclusive, né, a carne de cachorro, ele era muito mais caro do que uma carne normal, né? Então, custava umas 7, 8 vezes mais caro do que uma carne normal. Mas, realmente, hoje em dia, assim, você não encontra mais, né, restaurante que tem isso, a não ser você vai a algum restaurante, assim, clandestino, né, que tem esse tipo de carne, assim, que você consegue encontrar. Inclusive, né, a gente comentou também, né, sobre os animais silvestres, né? Então, hoje na China tem muitos animais silvestres que são protegidos. Inclusive, eu lembro, né, no início da pandemia, né, que o pessoal criaram até aquela fake news lá, que o chinês consumiu, né, aquele bichinho lá, o pangolim, que é parecido com um tatuzinho, né, que foi ali que contraiu, não sei o que, os vírus e tal. Só que realmente, se você for ver, o pangolim, ele é um animal sob proteção do governo. Então, se você matar um bichinho desse, você é preso, né? Então, realmente, hoje, tem muitos animais que são protegidos pelo governo. Exatamente. Então, é muito bom a gente enfatizar que é proibido a comercialização de carne de cachorro, né? Pode se encontrar, que a gente falou, sim. Mas é clandestinamente, né? Então, é algo que o governo, ele vem, né, fiscalizando, né? E acredito que a partir de 2020, quando ainda teve a pandemia, né, a agência sanitária da China ficou muito mais rigorosa, exatamente. mais rigorosa com esses tipos de comercialização de carnes de animais silvestres. Então, agora está mais difícil ainda, que nem eu nunca encontrei, né, na China, nunca consumi também, é como se fosse um tabu, mas antigamente, né, eu lembro desse festival de verão que tinha um distrito, né, uma região da China que é famosa, que é famosa, que o Greenpeace sempre vai lá, faz aqueles abaixo-assinados, mostram a realidade, mas assim, é uma minoria, pessoal, assim, é uma porcentagem muito pequena da China, tanto que eu nunca conheci um chinês que consumiu. Todos meus amigos da minha idade, ou até um pouco mais velho, nunca tiveram contato com carne de cachorro, porque eles também têm o mesmo amor que nós pelo animal. Exatamente. Você vê que o mundo pet, né, na China, cresceu absurdamente, né? Todo mundo trata cachorro lá com filhos, né? Tanto que agora que eu vejo no Brasil, mas quando eu morava em 2010, na China tinha bastante. Carrinho, sabe os carrinhos de bebês? Quando você vê, era carrinho para cachorro. As isso começou, roupinha, isso começou em 2016 no Brasil, comecei a ver mais. Mas na China era comum em 2010, todo mundo com seu carrinho, tinha lá 2, 3 pets ali. Na verdade, muitos produtos que a gente vê acabam vindo da China para cá, né? Inclusive, eu lembro que tem muita coisa a gente vê na China, aí depois passa 6 meses ou 1 ano, aí chega aqui no Brasil, né? E vira moda aqui. Exatamente. Então, realmente é muito difícil você ver essa comercialização de carne de cachorro. Bom, esse foi o tema para a gente começar a abrir, mas a gente quer falar sobre comida, né? Chen, comida é algo muito importante para os chineses, né? Tanto que a maioria dos festivais chineses, né, é relacionado à comida, né? Ou tem algum prato típico, né? Como é que é a relação do chinês com a comida? Realmente, né? A comida é uma coisa assim que o chinês vê muito importante, né? Inclusive, né, que a gente sempre fala, né? Quem é iniciante de mandarim, né, aprende o Ni Hao, mas nem sempre no nosso dia a dia, né? Normalmente, principalmente quando é alguém conhecido, você não cumprimenta alguém que você conhece usando Ni Hao, né? Então a gente tem outras formas, né, de cumprimentar, inclusive uma das formas, né, Ni Qi Fan Le Ma, né, Ni Qi Fan Le Ma, né, lembrando, Qi Fan, né, é comer, né, comer uma refeição, né? Então o chinês utiliza muito até, né, nessa expressão Ni Qi Fan Le Ma, para realmente, né, saber se a pessoa comeu, se está alimentado, se está bem, né? Inclusive, assim, né, por que a gente utiliza, né, ver tão importante a comida, né, até porque assim, né, tem muita gente que pergunta, por que o chinês consome, né, consumia, né, esse tipo de animais silvestres, os bichos. Isso tem muito a ver com a relação com a guerra também, né? Então, se for analisar sobre a história da China, né, desde o final do século XIX até a metade do século XX, lá, né? Então, praticamente mais de 100 anos, a China viveu, né, num período de guerra.
teve a invasão de outros países estrangeiros, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, né? Onde o Japão invadiu a China. E também, né, dentro da China, teve algumas guerras civis também. E todo mundo sabe, né? Durante uma guerra, você não produz nada. Não tem como você vai lá plantar uma batata, plantar um arroz, né? Você tem que realmente fugir, se esconder e durante a guerra você come o que você tem disponível. Diferente que, né, a gente vê hoje em dia, né, na guerra da Ucrânia tal, que você consegue receber apoios tal, por causa que hoje a tecnologia é muito avançada, a gente tem a comunicação com fora. Antigamente não tinha isso. Então, realmente, o pessoal encontrava qualquer coisa que é comestível, acaba consumindo. Inclusive, na época, né, muita gente comia, né, as plantas, as vegetais que não sabia que tinha veneno e acaba morrendo por envenenamento também, né? Exatamente. Então, a China passou por um período de escassez de alimento muito grande. Isso. Então, o que tinha ali para se alimentar, né, eles acabavam se alimentando. E o governo hoje ele tenta mudar essa cabeça dos chineses, né? Porque alguns hábitos antigos se continuaram por conta da guerra, mas eu vejo que o governo ele tenta mudar isso aos poucos, né? Porque olha, pessoal, a gente não está mais em escassez. Exatamente. Então agora a gente não precisa comer esses determinados alimentos que acaba sendo estranho para o mundo, né? Mas a China passou por muito isso. E o que você disse é muito legal dessa expressão, né? Porque geralmente todos estudante de mandarim básico aprende a expressão Ni hao ma, que seria você está bem? E quando eu cheguei em Taiwan, um dos primeiros choques era essa frase, Ni chi fan la ma, você já comeu? E eu achava assim, eu não sabia como responder, porque eu não sabia se ele ia me convidar para comer ou me dar alguma coisa para comer. Né? Eu ficava naquela, mas eu não quero comer. E eu não sabia como responder. E depois eu descobri que não tinha nada a ver. Que era essa relação de se você estava com barriga cheia, é porque você está bem. Porque a China passou por muita por fome no passado, né? Teve esse problema, né? Então, se você fala que você está com barriga cheia, é que você está bem. Se você ainda não comeu, que você não está tão bem, né? Nossa. Tanto que tem aquela expressão em mandarim, né? Que é 我的肚子好饿. Minha barriga está com fome, né? Que a gente usa muito no sinônimo de eu estou com fome, né? Então, 我的肚子好饿. Então, para quem está aprendendo mandarim, essa é uma frase que os chineses usam com frequência, né? Minha barriga está com fome. 我的肚子好饿. Isso, né? Ao invés, né, que a gente simplesmente fala assim, eu estou com fome, né? Né? Que o chinês fala assim, a minha barriga está com fome ou a minha boca está com sede, né? Então a gente utiliza essas expressões, né? E o importante é ressaltar também, né, quando que a gente fala, né, utilizando adjetivo em chinês, a gente não precisa, né, as verbos de ligação, né? Então, por exemplo, se você quer realmente resumir, eu estou com fome, a gente não precisa colocar esse está com, né? Simplesmente eu fome, né? 我饿. Ou eu estou com sede, 我渴, né? Exatamente. Então, a parte gramatical chinesa, né, acaba sendo bem mais simples, né? Porque a gente não tem esse verbo ser e estar, que o Chen falou de verbo de ligação. Então, para qualquer adjetivo que você for utilizar, né, a gente acaba usando sujeito mais o adjetivo. Então, no caso, 我, que é eu, né? E 饿, que é fome. Então, seria eu fome. Ou eu feliz, 我高兴. 我渴, eu com sede. Então, é muito mais simples essa gramática chinesa, né? E, Chen, a palavra principal que é comer refeição, né? Que é a expressão 吃饭, né? 吃 é o verbo comer e fan significa refeição ou arroz, né? Exatamente, porque, né, o arroz é realmente o prato principal dos chineses, né? Então, realmente, a China é muito grande, né? E tem muitas comidas assim, regionais. E só que a grande parte da China, eles consomem arroz, né? Que é o mi fan. Então, acaba sendo, né, o arroz, essa palavra, se tornou também como fosse, né, comida. Então, por isso, assim, você come uma refeição, você acaba utilizando, né, o fan, né? E quando você quer falar assim, perguntar, né, o período, né, almoço ou janta, a gente não tem, né, as palavras específicas. É simplesmente assim, né, a refeição de tarde, a refeição da noite. Então, por exemplo, né, almoço, a gente fala u fan, né, e janta é wan fan. Exatamente, porque no mandarim não existe o verbo almoçar, jantar. A gente precisa de um verbo que é o verbo comer, que é chi, e você coloca o objeto, que seria o quê? Almoço, janta ou café da manhã. Então, café da manhã, 早饭,
né? Ou o almoço, o fan, ou Isso. a janta, wan fan. Então a gente fala chi, o fan, chi, wan fan. E Chen, falando nisso, né, de comida, uma coisa que é muito curiosa, que muitos alunos acabam me perguntando, então a China come com os palitinhos, né, o hashi, porque é um povo mais antigo e não tinha garfo e faca na época. Que é o nosso famoso hashi, né? Os O palitinhos, hashi, né? que em mandarim se fala kuaizi. Kuaizi. Então, Chen, conta um pouquinho do kuaizi, a representação dele para o povo chinês. Realmente, né? O kuaizi, né? Que é a nossa ferramenta, né? Para comer, né? Não é porque que os chineses não sabem usar o garfo e faca. Na verdade, dizem, né? A faca foi criada pelos chineses, né? Que descobriram pelos chineses. É que realmente, né? Como a China, né? A história antiga, a faca é como se fosse uma arma branca, né? Então, imagina, você vai lá almoçar com o presidente ou o imperador na época, né? E todo mundo segurando uma faca, né? Então, realmente, isso assim, torna meio assim, violento ou perigoso, né, para a ocasião. Então, o chinês costuma, né, realmente de utilizar o kuaizi, e inclusive os pratos chineses, né, você vê que ele não é que, né, a gente come aqui, né, um petação de bife, e sim já tudo fatiado, né, cozinha, tudo assim, em pedacinho pequeno, para você consegue pegar, né, usando o kuaizi, né, o hashi, né. E, inclusive, né, o kuaizi, a gente vê, ele tem uma certa história, né, a cultura por trás também, né. Então, por exemplo, né, o kuaizi, pelo tamanho, assim, né, inclusive, né, o kuaizi chinês, ele é um pouco maior do que o do japonês, né. Isso, muita gente pergunta isso, né? É igual do japonês e do chinês? Eu sempre explico, né, que o japonês é um pouco menor por conta que os pratos japoneses são pratos individuais que você consome apenas você. Como o chinês são muitas comidas compartilhadas, ele acaba sendo um pouco maior para você poder alcançar aquela porção de comida. Isso. E o chinês tem o costume também, né, de pegar comida, né, e colocar no seu prato, né. Então isso assim é muito comum, principalmente quando você é um convidado, né. Aí você já realmente pega a comida e coloca no seu prato. E assim, né, falando da cultura, né, do kuaizi, né. O comprimento, né, segundo os registros antigos, o certo seria de 7,5 polegadas, se não me engano. O 7 representa os 7 sentimentos, né, do ser humano, que é amor, ódio, alguma coisa assim. E o 6 é os 6 sentidos, né, que é o tato, visão, audição, essas coisas. Além disso, né, o formato do kuaizi também, né, que a parte, né, uma ponta ele é quadrado e outra ponta é redondo, né, que vem justamente aquela palavra Tianyuan Di Fang, que é o lado quadrado, representa o céu, e o redondo representa a terra, né? E a gente segura, né, usa a nossa mão para segurar o kuaizi, né? Então a mão representa o nosso ser humano. Então quando você está segurando na sua mão, você colocar no meio, representa, né, a união entre o céu, o ser humano, e a terra. Além disso, né, o kuaizi ele é impar, né? Sempre impar representa a harmonia, né? O yin yang, né? O yin yang. Nossos 5 dedos da nossa mão representa também, né, os 5 elementos chineses, que é metal, madeira, fogo, água e a terra, né? Então tudo isso, né, tem uma cultura por trás, né? Não é simplesmente 2 palitinhos para comer. Exatamente. Então, pessoal, você já sabe agora a história do kuaizi para vocês poderem contar para os seus amigos, né? Então não é simplesmente 2 palitinhos, né? A cultura chinesa tem tudo uma explicação, né? Isso. E adicionando o que o Chen falou sobre a questão da faca, né? Então a faca, né, é um alimento que tem que ficar fora da mesa. Por isso que o preparo dos alimentos se usa a faca para poder cortar em cubos as carnes, os vegetais, mas sempre fora da mesa, porque na hora do preparo, né, quando vem para a mesa, você só se usa os kuaizi e no máximo tem aquela colher especial, né? Que é aquela colher um pouquinho mais, que é o shaozi, que é uma colher um pouquinho mais funda, para alimentos como sopa, macarrão, né? Quando precisa ter algum líquido, né? Então é um pouco diferente da nossa cultura, não é porque eles não têm garfo e faca, né? É que realmente todos os alimentos já são cortados e facilitados para poder usar com o próprio hashi, né? O próprio kuaizi.
E outra coisa que o Arthur comentou também, né, que nos festivais chineses sempre tem comida, né? Na verdade, o chinês ele tem muito, né, essa questão de superstição também, né? Então você vê, né, que tem algumas comidas que realmente específico, né, para determinado tipo de festival, né? Que nem Ano Novo, né? Ano Novo a gente tem a rolinha de primavera, né? Porque ele parece, né, uma barra de ouro, tal. Né? Tem lugar que usa que é quiosa, né? Come quiosa, né? Porque é o quiosa, você fecha os dois lados, né? Aí ele representa a união, né? Então tem realmente várias essas questões. Até teve um festival recente, né, do Qingming, né? O Qingming, festival Qingming, ele é como se fosse o finado aqui no Brasil, né? Só que o finado chinês é muito diferente. Aqui a gente leva, né, as flores, as feras, tal, para o túmulo, né, ou cemitério. Na China não, eles fazem um festival, assim, leva um monte de comida, oferenda, né? Então o que não podia faltar eram as frutas, né, que simbolizam uma boa colheita. Eu lembro, na minha infância, tinha que levar também omelete. Porque o omelete, né, é amarelo, que representa ouro, né, que é dourado, e tinha também a cana-de-açúcar, porque cana-de-açúcar, eles crescem assim, né, em pedacinho, então representava o crescimento, né, cada pedaço é como se fosse um crescimento. Então, realmente, para cada ocasião, né, tem uma comida específica para realmente trazer boa sorte, né, para as pessoas. Bom, pessoal, esse foi então o nosso primeiro podcast. A gente tentou trazer algo mais cultural com um pouco do idioma mandarim. Começamos com o tópico comida. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. E deixa aqui no comentário qual é o próximo tema que você gostaria, né, que eu e o professor Chen discutisse aqui no podcast. Realmente, né, a gente está fazendo, né, o nosso podcast de mandarim realmente para quebrar um pouco, né, aquela velha paradigma, né, de aula assim engessado. Então a gente procura, né, alguns temas mais light, né, para trazer as informações não somente ao ensino de mandarim, mas também sobre a cultura chinesa para vocês. Então não esquece de compartilhar, de dar a joinha, né, de seguir a gente. E realmente, se você tem alguma sugestão ou está com alguma dúvida, coloca nos comentários para a gente, né, responder ou para o nosso próximo podcast, né? Pode ser o assunto, né, do próxima vez. Exatamente. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio. Zaijian. Zaijian. Até mais.